Quando um fenômeno pode ser descrito graficamente por uma reta num papel milimetrado, é muito fácil encontrarmos uma relação linear entre essas variáveis usando um modelo do tipo y igual a a mais bx. Basta encontrar os coeficientes linear e angular, a e b, e com isso conseguimos obter a equação que relaciona os dois parâmetros desse fenômeno. Mas o que acontece se o fenômeno for melhor descrito por uma função exponencial, na qual o gráfico no papel milimetrado não é uma reta? Portanto, não podemos definir em princípio coeficiente linear e angular. Como encontrar a equação de um fenômeno que é descrito por uma função exponencial? Vamos então estudar hoje que informações podemos obter em um papel monologue, um papel que tem um eixo com uma métrica, uma divisão logarítmica e um outro eixo normal. Vamos chegar lá, vamos devagar. Então vamos considerar que eu tenho uma tabela de dados experimentais, um conjunto aí de pontos xy obtidos num determinado experimento, que pode ser descrito através de uma função exponencial, que aqui eu coloco as duas mais comuns. Vamos dizer, x e y são minhas variáveis, a e b são meus parâmetros que vão definir a equação, e é uma base, e ou 10. Então eu posso escrever isso como y igual a vezes e elevado a um b, eu coloco um índice e para diferenciar desse aqui, b10. Y igual a bex, e aqui y igual a 10 elevado a b10x. Então, se esses pontos podem ser ajustados por uma função exponencial, seja na base e, seja na base 10, como eu posso encontrar os coeficientes a e b? O comportamento desse fenômeno num gráfico milimetrado dá uma curva. Pode ser uma curva que cresce ou uma curva que decresce, mas não vai dar uma reta. Bom seria se nós conseguíssemos transformar esses pontos ou essa equação de alguma maneira para elas transformar numa reta e, a partir dessa reta, fôssemos capazes de calcular algo relacionado ao coeficiente linear e angular que nos desse informação sobre essa constante A e essa outra constante B. Será que isso é possível? Vamos tentar entender um pouquinho como funciona essa transformação de uma curva em uma reta e como resolver essa questão de maneira bastante elegante. Vamos desenvolver o nosso raciocínio com essa função modelo aqui, ó. Y igual a vezes 10 elevado a bx. Vamos usar a base 10. A opção por usar a base e ou a base 10 é livre. Geralmente, os físicos gostam da base e, os engenheiros gostam da base 10 e os matemáticos de uma base b qualquer. Mas nosso raciocínio não muda em nada em função da base. Então eu vou desenvolver todo o raciocínio com a base 10, depois é facilmente adaptado isso para a base e ou qualquer outra base. Então vamos considerar que as minhas variáveis x e y podem ser descritas por uma função desse tipo. Como eu posso afirmar isso? Primeiro, conhecendo o fenômeno. Segundo, testando esses pontos experimentais num papel monologue, que é o que nós vamos chegar no final dessa aula. Vamos chegar nesse raciocínio ainda. Então vamos lá. O que eu preciso calcular é o coeficiente, os parâmetros A e B. Então vamos lá. Como eu calculo esse coeficiente, esse A, esse parâmetro? Vamos de raciocínio. Esse valor A é o valor da função ou da variável y quando B vale 0. Ou seja, essa expressão nós já vimos no papel milimetrado. Esse parâmetro A, esse coeficiente, é o valor da função quando essa outra variável assume um valor
conveniente. Nesse caso, conveniente é x igual a zero. Por quê? Porque x é zero, mesmo que eu não saiba quanto vale esse parâmetro b, b vezes zero é zero. E 10 elevado a zero é 1. Então eu consigo calcular a constante a, independente de saber quanto vale esse parâmetro b. Okay? Por isso que é um ponto conveniente. Então, olha só, com essa definiçãozinha simples, já podemos calcular esse parâmetro a. Então, basta procurar no gráfico onde está o x igual a zero, ler o valor de y e descobrir quanto que é a constante a. Já vamos ver isso na forma gráfica daqui a pouco. Vamos continuar o raciocínio. E como eu calculo esse B10? Então, vamos lá. A lógica continua sendo a mesma. Se essa expressão descreve bem o meu fenômeno, para um ponto x1 qualquer, eu tenho o valor correspondente y1. E a relação entre eles é dada aqui, ó, y1 igual a vezes 10 elevado a b10, x1. Para um outro ponto x2, y2, eu posso escrever y2 igual a vezes 10 elevado a b10, x2. Bom, vamos brincar um pouquinho com as propriedades do logaritmo e evoluir essa expressão aqui. Eu posso aplicar o log dos dois lados. Se isso é uma igualdade, o log dessa parte é igual ao log dessa parte. E eu vou usar aqui log na base 10. Por quê? Porque eu estou usando esse exemplo na base 10. Então vamos lá. Eu posso escrever log de y2 é igual a, olha, log de um produto. Então é log de A mais log da outra parte. Mas a outra parte é log de 10 elevado a bx. Então isso aqui é igual a b10 x2 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 dá 1. Então eu posso, aplicando log nessa expressão, transformá-la em log de y2 igual a log de A mais bx. Isso vale para essa expressão para o ponto 2 ou para essa ponto 1, que eu posso escrever então log de y1 igual a log de A mais b10 vezes x1. Subtraindo uma equação da outra, eu posso escrever log de y2 menos log de y1 igual a b10 vezes x2 menos x1. Isolando esse b10, eu posso escrever uma expressão desse jeito aqui. Olha, quanto vale esse coeficiente? Essa diferença entre logs de y2 e y1 dividido pela diferença de x2 menos x1. Ou seja, eu posso escrever isso como um delta log de y por delta x. Algo muito parecido com o que era lá no papel milimetrado. Lembra? Delta y por delta x. Agora eu tenho que transformar o y em log de y e executar essa relação aqui. Tá? Então repara que se eu mudo aqui a minha variável, eu chamo log de y2 de um y diferente aqui, um y maiúsculo, e log de y1 desse y maiúsculo 1, eu posso escrever que b10 é igual delta y maiúsculo dividido por delta x. Uma relação muito parecida com o mundo milimetrado. Então repara, tanto a definição desse parâmetro a, que é o que multiplica esse fator aqui, 10 elevado a bx, quanto esse parâmetro b, que é o que está lá no exponencial, podem ser facilmente calculados de uma maneira muito similar ao que foi lá no papel milimetrado. Mas vamos deduzir essas mesmas relações para cálculo de A e B de uma maneira similar. Então, ó, seja uma relação entre duas variáveis x e y, dado por uma função exponencial, nesse caso com base 10. Lembra, se fosse base E ou qualquer outra base, a lógica seria a mesma. Bastaria trocar, em vez de log na base 10, log na base E ou numa base qualquer. Então, vamos considerar o exemplo, a base 10. Se y é igual a vezes 10 elevado a bx, se eu tenho uma igualdade, se eu aplico log de um lado e do outro a igualdade não muda. Então, vamos lá, eu posso escrever aqui, log de y igual a log de A mais log de 10 elevado a bx. Desenvolvendo um pouquinho mais,
Log de y igual a log de a mais log de 10 elevado a alguma coisa é essa alguma coisa vezes log de 10. Então dá b10 vezes x log de 10 na base de 10, conhecido como 1. Então eu posso escrever log de y igual a log de a mais bx. Se eu faço aqui uma mudança de variável, eu vou chamar, ó, em vez de escrever log de y, eu vou chamar desse y diferente aqui. Veja bem, y é uma variável. Portanto, log de y é uma variável. Então, isso aqui também é uma variável. Eu vou transformar log de a nesse a maiúsculo. Repara, a é um parâmetro, é uma constante. Portanto, log de a também é um parâmetro, é uma constante. Então, esse a é uma constante. B de 10, eu vou manter como B de 10, não vai mudar nada. E o x como x. Então, B10 é uma constante e o x é uma variável. Fazer essa mudança de notação, essa mudança de variável, eu posso escrever essa relação como y diferente aqui, igual ao a diferente mais bx. Ou seja, isso aqui tem cara de quê? Tem cara de reta, do tipo y igual a mais bx. Só que é uma reta que só surge quando eu transformo y em log de y e o a em log de a. Então repara que essa expressão exponencial aqui é exponencial, mas eu posso alterar o y colocando como log de y e o a como log de a e transformar isso aqui numa equação de reta. Bom, se isso é uma reta transformada matematicamente, então esse cara aqui tem alguma informação de coeficiente linear. Lembra a definição de coeficiente linear no papel milimetrado? Quanto vale esse a diferente aqui? Vale o valor da função y num ponto conveniente. Nesse caso, x igual a zero. Se x igual a zero, o y maiúsculo é igual a maiúsculo. Bom, mas o que é a maiúsculo? A maiúsculo simplesmente é log de a. E o que é y maiúsculo? É log de y. Então aqui eu posso reescrever essa equação como log de a é igual a log de y quando x igual a zero. Bom, mas se eu tenho log de algo e log de algo, eu consigo tirar esse log, simplesmente fazendo 10 elevado a log de a igual a 10 elevado a log de y para x igual a zero. Com isso, caem os dois expoentes, eu posso escrever que a igual a y para x igual a zero, que é a definição que nós tínhamos lá no papel milimetrado. Então, veja bem, se eu tenho uma função exponencial e consigo linearizá-la, transformando a variável y na variável log de y e a constante a numa constante log de a, eu transformo essa curva exponencial numa reta, ou seja, visualmente uma reta. É uma curva que foi linearizada. E ao olhar para essa curva linearizada, eu consigo calcular o coeficiente linear dela dessa forma. Basta procurar nesse gráfico de reta que representa aquela curva a posição x igual a zero e ler qual que é o valor do y. Com isso eu determino quanto vale esse parâmetro aqui, a, não através da curva, mas através da curva linearizada. Ou seja, fizemos uma transformação na curva para linearizá-la e agora olhamos para a reta, mas enxergamos a curva e, olhando a reta, eu sei calcular coeficiente linear. Calculo o coeficiente linear dessa reta, que é uma curva, e daí calculamos quanto vale esse parâmetro a. Ou seja, é um jogo, uma brincadeira matemática que nos permite sair do mundo real xy e ir para um mundo, vamos dizer assim, alternativo x log de y. Nesse mundo diferente, as curvas exponenciais se transformam em retas. Se nós olharmos para a reta, podemos enxergar a curva. Ok? Bom, e o coeficiente B10? Repara, se isso aqui é uma reta, esse coeficiente aqui é o coeficiente angular. Como eu calculo?
delta y, nesse mundo log, então delta y maiúsculo, dividido por delta x. Ou seja, recuperamos aquela expressão que já tínhamos calculado. Então repara como que é o jogo aqui. É uma brincadeira de, vamos dizer assim, de matemática. Nós vamos cruzar o portal da matemática e transformar o que é y em log de y, e nessa transformação, aquilo que é uma curva exponencial nos aparece como uma reta. Se nós soubermos olhar essa reta e entender e lembrar que essa reta virou reta porque houve uma transformação da variável y, nós podemos então decodificar essa reta e calcular os parâmetros a e b10. Ok? Com isso, a gente consegue determinar essa equação exponencial a partir dos dados x e y da tabela, interpretando a partir dessa linearização. Ok? Uma questão muito importante. E as unidades? Qual que é a unidade de A e de B? Ah, muito boa pergunta. Então vamos lá. A unidade de A, pela definição dela, veja só. O A é o valor da função y quando x é igual a zero. Então a unidade de A é igual à unidade de y. Até aí não tem problema. Então se aqui eu tenho uma temperatura em graus Celsius, esse A vai ser alguma coisa em graus Celsius. Se aqui eu tenho uma posição, isso aqui vai ser uma posição também. Okay. A unidade de A é igual à unidade de y. Ah, então qual que é a unidade de B? B é igual ao log de y por delta x. Então a unidade qual seria? Bom, não é log da unidade de y pela unidade de x. Por quê? Isso é muito importante agora. Log de massa não é massa. Log de posição não é posição. Log de tempo não é tempo. Tá? Então, quando a gente transforma uma grandeza em log dessa grandeza, essa transformação matemática dá origem ao que eu vou chamar de um ente matemático. Não é mais uma grandeza física. Tá? Então, log de 10, se eu tenho tempo, log de tempo não é tempo. Log de uma distância não é distância. Então, não posso expressar esse ente matemático, log de uma grandeza, com uma unidade do mundo real, do mundo físico. Ok? Então, ao cruzar o portal da matemática e transformar y em log de y, esse log de y, essa nova grandeza, deixa de ter a unidade que tinha no mundo real. Ok? Portanto, a unidade do B não é log da unidade de y dividido pela unidade de x. Esqueçam isso. Como então eu posso determinar a unidade de B? Vamos voltar a uma expressão aqui, ó, y igual a A vezes 10 elevado a bx. Bom, se a unidade de A é a mesma de y, então esse termo aqui, ó, 10 elevado a bx, não pode ter unidade, é um termo adimensional. Ok? É um que eu chamo de um fator numérico, é um número sem unidade. Bom, se isso aqui não tem unidade, o 10 é meramente uma base, um número, então não tem culpa dele, não tem nada dele. Quem tem unidade é esse x aqui, ó. Então, para que esse fator numérico seja adimensional, esse produto bx tem que ser adimensional. O que significa que, se x tem alguma unidade, a unidade de b é 1 sobre a unidade de x. Simples assim. Por exemplo, se aqui eu tenho x segundos, a unidade de b é 1 sobre segundos. X é em metros, b é 1 sobre metro. Se x é em quilograma, 1 sobre quilograma. Ou seja, a unidade desse parâmetro b, base 10 aqui no caso, é 1 sobre a unidade de x. Dessa forma, b vezes x se torna adimensional. 10 elevado a esse número adimensional é um número, é um fator numérico, e aí todas as unidades dessa equação ficam ajustadas. Ok? Então,
repara, essa transformação de y para log de y é como se nós estivéssemos assim, atravessando um portal matemático onde as coisas do mundo real se transformam em coisas do mundo matemático. Então esse ente real, esta grandeza física, é transformada num ente matemático, que não tem a mesma unidade do mundo físico. Tá? Então nós não podemos pensar em unidades nesse mundo matemático, nesse mundo log. Tá? Nós temos que interpretar, calcular os coeficientes A e B, voltar para o mundo real e aí sim atribuir as unidades. Ok? Então vamos fazer tudo isso funcionar de uma maneira um pouquinho mais prática. Vamos retornar aqui. Ó. Seja essa uma tabela de dados experimentais de um determinado fenômeno, então aqui eu tenho na condição x0 vale y0, na condição x1 vale y1 e assim vai. Então eu fiz um determinado experimento, por exemplo, como que uma temperatura varia em função de tempo, como que um sinal, por exemplo, amortece em função da distância. Então, um fenômeno qualquer que possa ser descrito por uma função exponencial, do tipo y igual a uma constante vezes uma base elevado a outra constante vezes a outra variável. Y igual a 10 elevado a bx, nesse nosso exemplo. Bom, se eu faço um gráfico desses pontos x, y num papel milimetrado, então eu faço um gráfico y aqui x, isso aqui vai dar, por exemplo, uma curva. Então aqui eu estou imaginando os pontos experimentais e aqui eu fiz uma curva de tendência. Então eu noto que é uma curva crescente, exponencialmente crescente, tá? Mas que informação essa curva no papel milimetrado me traz? Eu posso falar, é um belo gráfico, é um fenômeno bonito, mas qual que é a equação desse fenômeno? Não sei falar. Olhando para essa curva, eu não sei falar qual é a equação dela. Pelo menos não sei falar por um processo simples. Eu poderia fazer alguns cálculos e chegar, mas não é tão trivial assim, não é tão rápido. Vamos buscar uma maneira mais rápida. Então repara, olhar para uma curva não me traz muita informação a respeito da equação que relaciona essas variáveis x e y. Então, como já vimos que a transformação log, que passar aquele portal matemático transformando y em log de y, permite escrever esta função, esta curva, de uma maneira linear, vamos usar aqui, vou propor duas opções para essa transformação. A primeira opção é a seguinte. Eu tenho originalmente uma tabela XY. Eu vou transformar esses dados numa nova tabela X log de Y. Tá? X, Y maiúsculo aqui. Então eu vou, a partir dessa tabela, criar uma nova tabela que é x0 log de y0, x1 log de y1, x2 log de y2, xn log de yn. Então agora, com essa nova tabela de dados, ou seja, eu fiz uma transformação aqui na variável y para log de y. Eu vou pegar esses dados numéricos aqui, esses valores da tabela, e vou para um papel milimetrado construir um gráfico. Então aqui eu coloco não y, mas log de y, e vou popular esse eixo aqui, e aqui eu mantenho x. Se eu faço isso, esta curva magicamente ou matematicamente se transforma numa reta. Então repara, nós estamos vendo uma reta porque esta variável foi transformada. Então essa reta é a mesma coisa desta curva. Olhar para essa reta tem que permitir enxergar essa curva. Então, como que eu decodifico a informação desta reta para encontrar a informação desta curva? Bom, se é uma reta, ela tem coeficiente linear e angular. Então, vamos lá. Como eu calculo o linear dessa curva, dessa reta? Eu procuro o valor x igual a 0, subo aqui até a reta, projeto no eixo e vou ler esse valor aqui.
Quanto vale esse valor? Vale, repara, se aqui é um eixo transformado, vale log de A. Vale esse A maiúsculo. Então, na posição x igual a 0, eu consigo encontrar quanto vale A maiúsculo, que é igual a log de A. Mas se eu sei quanto vale esse valor, quanto vale esse número, se eu sei quanto vale Azão, e sei que ele vale log de A, então basta fazer 10 elevado a Azão igual a A. E aqui eu tiro quanto vale a minha constante Azinho. Que Azinho é esse? É justamente aquele coeficiente da função exponencial. Encontramos o primeiro coeficiente da função. E o B? O B é fácil. Pegue 2 pontos da reta média, da curva de tendência. Então, esse ponto aqui, por exemplo, tem valores x2 e log de y2. Lembra, esse número aqui não é y2, é o log de y2. Vou pegar um outro ponto aqui, x1 log de y1. Então, eu vou ler os valores de x no eixo x e os valores de log no eixo y. E basta agora executar essa relação. É o log de y2 menos log de y1 dividido por x2 menos x1. Isso vai me dar o valor numérico desse coeficiente b. Assim eu tenho toda a minha função y igual a calculado aqui, vezes 10 elevado a b, calculado aqui, x. Então, repara, eu vou olhar essa reta transformada por essa variável, mas eu vou enxergar essa curva no mundo real, onde x é x e y é y. Ou seja, nós vamos cruzar um portal, olhar, perceber que a nossa curva virou uma reta, interpretar essa reta, voltar o do portal e decodificar a informação para encontrar a função dessa curva. Essa é uma primeira opção para fazer essa análise. Por que ela não é muito agradável? Porque exige calcular essa nova tabela aqui. Então isso aqui não é muito prático. Então vamos propor uma segunda opção. Ao invés de alterar a tabela, eu vou alterar o papel. Como isso? Olha só, vai ser um papel que aqui, meu eixo x, tem uma escala linear comum. Os passos são periódicos, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Então aqui é uma escala linear. Porém, a escala y é uma escala transformada, é uma escala logarítmica. Se aqui vale 1, aqui vai valer 10. Essa distância aqui para cima me vai de 10 para 100 e de 100 para 1000. Ou seja, cada vez que eu subo um passo desse, eu aumento em 10 vezes. Ou seja, eu aumento uma década. Então, se aqui é 1, aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1000. Se aqui é 0,1, aqui é 1, aqui é 10, aqui é 100. Se aqui é 10 elevado a menos 5, aqui é 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2. Então, eu sempre uso a minha escala logarítmica pensando em potências de 10. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Uma vez que eu transformei esse eixo geometricamente, eu mudei, vamos dizer assim, a escala dele, a métrica dele, o que eu vou fazer agora é colocar no eixo x a grandeza x, essa aqui, ó, da tabela. E no eixo y, a grandeza y, a da tabela também. Ou seja, já que eu transformei o eixo, eu vou colocar os pontos aqui, os pontos do mundo real. Tá? X e y, não é log de y, é y mesmo. Se isso aqui é uma posição e isso é tempo, eu vou colocar aqui posição em metros, tempo em segundo. Tá? Então eu vou colocar os números aqui, números da grandeza física real. Tá? O que vai acontecer? O papel que tem essa escala y alterada vai reposicionar cada ponto xy, tá? De acordo com essa transformação logarítmica, de forma que essa curva vai aparecer para a gente como uma reta. Um papel que tem um eixo log e um eixo, vamos dizer assim, normal, linear, é o chamado papel monolog.
um eixo log, um eixo normal. Geralmente o eixo log é o eixo y. Esse é o nosso padrão. Mas poderíamos ter, em alguns casos, como vimos numa aula anterior, que eu poderia ter o log no eixo x. Não é o mais comum dos papéis, mas é possível fazer contas assim. Então, olha lá, um papel monolog geralmente tem o eixo y na escala logarítmica e o eixo x numa escala linear. Este papel é uma espécie de calculadora, é um papel mágico, porque você coloca você após montar as escalas aqui, colocar os valores de quanto vale cada década dessa, você coloca aqui os pontos x, y, os pontos do mundo real, aquilo que foi medido no mundo real, grandezas físicas. E o papel magicamente transforma essa curva numa reta. Aí você olha para essa reta, enxergando a curva. E ao olhar para a reta, você calcula o coeficiente linear, buscando aqui, busca o zero, vai até a reta, rebate no eixo, e o que você vai encontrar aqui nesse eixo? Vai encontrar o valor do coeficiente linear, não o log dele. Por quê? Porque esse é um eixo de mundo real, eixo de variáveis, de grandezas do mundo real, tá? Que foram posicionadas de maneira diferente, mas todos os valores que saem desse eixo são valores y, são valores reais. Então nós vamos procurar o x igual a zero aqui, ir até a reta, rebater nesse eixo e ler esse número aqui como uma grandeza real, diretamente quanto vale a, o valor da minha função, minha variável y, para x igual a zero. Ok? Não tem que calcular log ou inverter o log, não. Diretamente, entra com x igual a zero, sai com o parâmetro a. Ok? E o b? O b nós vamos ter que pegar dois pontos experimentais. Que pontos? x1, y1, x2, y2. Porém, na hora de calcular o coeficiente angular, lembra, só é uma reta nesse mundo alterado. Então, na hora de ler os pontos x, y, eu vou ler x nesse eixo e y nesse eixo. Porém, na hora de calcular, olha só como calculo esse coeficiente B10. Log de y2 por x, menos log de y1 dividido por x2 menos x1. Então, repara que y2 e y1 foram lidos nesse eixo, mas na hora de fazer a conta não é y2 menos y1. É sim log de y2 menos log de y1. Lembrando que eu estou usando log na base 10, porque eu estou fazendo todo esse exemplo na base 10, por isso que eu chamei de B10. Eu poderia repetir tudo isso na base E, e aqui seria um ln de y2 menos ln de y1. Encontraria o B, E. Ok? Então, assim, podemos, a partir de dados experimentais, mundo real, grandezas físicas que têm unidade, colocar esses pontos direto num papel monolog. Se nós enxergarmos uma reta, se a curva de tendência for uma reta, podemos afirmar que a relação entre a grandeza x e a grandeza y é uma relação exponencial. De que tipo? Pode ser y igual a vezes uma base elevado a bx. Que base é essa? Você escolhe. As mais comuns são base 10 e base E. Então, nesse nosso exemplo aqui, ao ver uma reta no papel monolog, eu afirmo que a relação xy é uma relação exponencial. Ou eu posso supor que a relação exponencial se ajusta muito bem para esses dados experimentais. Ok? Se é uma relação exponencial, eu preciso calcular aqueles parâmetros A e o B10 nesse exemplo. Como eu calculo A e o B10? Olhando essa reta, lembrando que essa reta é uma curva, mas eu vou olhar essa reta, lembrar que tem coeficiente linear e angular, calcular de maneira adequada o angular e linear dessa reta e interpretar como expoentes da curva. Então, o A sai direto e o B sai dessa continha aqui, ó lá, log de y2 menos log de y1 dividido por x2, ou seja, delta
log de y por delta x. E assim nós somos capazes de encontrar a equação desta curva exponencial raciocinando como se fosse uma reta. Não uma reta no mundo normal, no mundo físico, no mundo, vamos dizer assim, num papel milimetrado, mas uma reta alterada no seu eixo y. Eu posso alterar fazendo contas ou alterar usando um papel especial, o papel monolog.